No JBN de hoje, você vai ver que a Caixa concluiu o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que receberam a primeira até 30 de abril e que não fazem parte do programa Bolsa Família. E no nosso comentário de hoje, nós vamos falar sobre como pessoas com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, estão lidando com as ameaças de contaminação pelo coronavírus. E nesse período de quarentena, a orientação é redobrar os cuidados com a saúde. Quem tem problemas de coração precisa ter ainda mais atenção. Por isso, a gente vai conferir uma entrevista com orientações sobre esse assunto. E a gente continua com a nossa série especial Igrejas na Pandemia. Hoje nós vamos ver quais medidas a Arquidiocese da Paraíba vem adotando para se manter perto da comunidade. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira, 26 de maio. A Caixa Econômica Federal pagou hoje novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para novos aprovados, quanto da segunda para quem recebeu a anterior até o dia 30 de abril. Segundo o banco, ao todo, 7.600.000 trabalhadores foram pagos. Com os pagamentos realizados nesta terça, a Caixa conclui o crédito da segunda parcela para os beneficiários que receberam a primeira até 30 de abril e que não fazem parte do programa Bolsa Família. A Caixa alerta para algumas mudanças no pagamento. Para os beneficiários que vão receber a segunda parcela e não fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos trazem mais restrições. Todos vão receber por meio de conta poupança digital da Caixa, inclusive quem recebeu a primeira parcela em outra conta. Outro detalhe é que a poupança digital não vai permitir transferências inicialmente, apenas pagamentos de contas, de boletos e compras por meio do cartão de débito virtual. Transferências para outras contas e saques só serão liberados a partir de 30 de maio. Para o novo grupo aprovado, que ainda não recebeu a primeira parcela, o valor será creditado na conta escolhida pelo trabalhador da forma como receberam os primeiros beneficiários, nas contas da Caixa, na poupança social digital ou em contas de outros bancos. Esses beneficiários também poderão fazer o saque em espécie do auxílio na data da liberação. O calendário do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial começou no último dia 18 e seguirá até 13 de junho. A terceira parcela, que estava prevista para ser paga em maio, ainda segue sem um calendário definido. E agora a gente vai ver o nosso comentário de hoje. O presidente do Conselho Regional de Psicologia em Goiás vai falar sobre como as pessoas com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, devem lidar com as ameaças de contaminação na pandemia. Acompanhe. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, tá? É o sujeito que tem um sofrimento mental. Então ele tem pensamentos repetitivos e comportamentos repetitivos. Então ele coloca uma coisa na cabeça e fica o tempo inteiro ali maquinando e repetindo esse pensamento. Ou pessoas que têm um comportamento repetitivo, por exemplo, lava a mão o tempo inteiro e se não lavar essa mão, sente que algo ruim vai acontecer. Então tem pessoas também que seguem padrões e se esses padrões não estiverem de acordo com o padrão que ele escolheu, por exemplo, colocar no armário, no seu guarda-roupa, as roupas de uma forma específica. Se mudar essa forma específica, sente que é uma angústia muito grande e aí se não ir lá e resolver isso, vai incomodar, tá? Então isso são pessoas que têm TOC, e tem vários tipos, tem TOC severos, em que as pessoas realmente não conseguem viver uma vida diária de forma adequada, tá? Então, pessoas que ao sair de casa fica preocupada se trancou ou não a porta, aí tem que voltar e aí fica repetindo várias vezes esse comportamento para poder ter certeza que a chave, que fechou, porque senão algo ruim vai acontecer. Agora, nós estamos vivendo num momento em que a gente precisa de alguns comportamentos relacionados à nossa biossegurança. Então a gente tem que lavar as mãos, tem que cuidar
da nossa higiene, né? E no sentido da higiene de álcool gel, de cuidar com as nossas máscaras. Então a gente tem o quê? Ao invés de ter uma preocupação, a gente tem que ocupar, tá? Então a gente ocupa esse espaço. Como assim, Watson? Você tem que fazer esse tipo de comportamentos que vai te proteger. Então isso não chega a ser um toque, tá? Então isso é o seu fazer diário que a gente, nesse momento, todos nós temos que passar por isso. Agora, o sujeito que tem toque, realmente ele tem que estar tomando cuidado. E se está agravando o comportamento, ele tem que procurar um psiquiatra e um psicólogo. Então, a importância de deixar bem claro que o toque é um transtorno obsessivo-compulsivo. A pessoa está com sofrimento. Agora, se você começa a ter esse tipo de comportamento, né, e diante dessa situação que está acontecendo, porque é natural que a gente tenha medo, que a gente tenha angústia, ansiedade, mas a gente tem que enfrentar isso e realmente estar mais equilibrado possível, ok? Um grande abraço. E chegou a hora da gente conferir as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Acompanhe. A Coreia do Sul, que caminha para a volta da vida normal, recorreu a um robô barista para manter o distanciamento entre as pessoas. O sistema usa um braço robótico para fazer café e um robô para servir as bebidas aos clientes em seus assentos. A tecnologia pode fazer 60 tipos de café e se comunicar. Além disso, ele também tem autonomia para calcular as melhores rotas entre as mesas. No país, pelo menos 30 cafeterias devem ser equipadas com o robô ainda neste ano. Na Espanha, o governo segue o plano de reduzir as medidas de isolamento impostas pela pandemia. A vida nas Ilhas Canárias, por exemplo, começou a voltar ao normal nesta semana, enquanto o lugar passou para a terceira fase do plano da Espanha para facilitar o bloqueio, considerado o mais restrito da Europa. O turismo, que representa mais de 30% do PIB das Ilhas Canárias, ainda não foi reaberto. Brasileiros fizeram uma corrida aos aeroportos na tentativa de embarcar para os Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump decidiu restringir as viagens vindas do Brasil. Um comunicado da Casa Branca alterou o momento do início das restrições para as 23 horas e 59 minutos desta terça-feira. No anúncio original, feito no domingo, o bloqueio começaria na quarta-feira, 27 de maio. O Brasil ultrapassou a Rússia e agora é o segundo maior ponto de concentração de coronavírus do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou que os mercados ao ar livre e as salas de exposição de carros poderão ser reabertos assim que puderem atender às diretrizes seguras necessárias para evitar o contágio pela Covid-19. Todo o varejo não essencial vai poder voltar a funcionar a partir de 15 de junho, se os testes do governo forem cumpridos. Milhares de lojas de departamento, de rua e shoppings devem retomar as atividades. A Grã-Bretanha foi um dos países mais atingidos pela pandemia na Europa. Por lá, cerca de 37 mil pessoas morreram por complicações da Covid-19. E na segunda reportagem da série Igrejas na Pandemia, a gente mostra as lives e o informativo que a Arquidiocese da Paraíba tem oferecido para a comunidade. Vamos ver. Se reinventar. Se este é o desafio de quase todos nesta pandemia, nas igrejas não é diferente. Padres e leigos tiveram que criar alternativas para manter o foco dos devotos voltado para dentro das paróquias, mesmo não podendo estar presente por conta do distanciamento social. Aqui na Arquidiocese da Paraíba, nós tentamos dinamizar, manter a dinâmica da comunicação para que as pessoas pudessem viver esse tempo do isolamento social, se sentindo ainda acolhidos pela igreja, vivendo essa comunidade paroquial mesmo online. Como vários segmentos estão encontrando na modernidade da internet as soluções para a comunicação, na igreja o caminho é o mesmo. Na Paraíba, algumas ideias foram colocadas em prática e estão caminhando bem. E na Arquidiocese da Paraíba, nós temos a missa semanal do arcebispo, ele grava vídeos pontuais também para falar de temas específicos e ainda temos dois momentos importantes. Um que foi o Louva em Live, que fizemos uma live musical no mês de abril,
Foi um sucesso, muito bem aceito também, né, já com mais de 7.000 acessos. E agora nós lançamos o Boletim ArquiPB, um jornalismo semanal, né, da Arquidiocese da Paraíba, que a gente vai trazendo informações de forma dinâmica também, um semanário curto, né, entre 16 e 20 minutos, onde a gente vai trazer as notícias da Arquidiocese, das nossas pastorais e também trazer informações da igreja no regional, no Brasil e no mundo. Com os devotos fora da igreja, a comunicação teve que ser aprimorada nos últimos meses. E na Paraíba, o trabalho da Pastoral da Comunicação vem colhendo bons resultados, fazendo com que a mensagem da igreja chegue até os devotos, mantendo assim a luz da fé acesa em todos os corações. Vale ressaltar o trabalho incansável da Pastoral de Comunicação, como tem sido importante os nossos agentes da PASCOM nesse momento, nos favorecendo a oportunidade de fazermos as lives das missas, das santas missas dominicais, também as orações dos terços, como o terço da Divina Misericórdia às 15 horas, como o terço mariano às 18 horas. Todos os dias nós estamos promovendo essas atividades, além de fazermos vídeos de reflexão diária sobre o Evangelho de cada dia. Na internet, as lives estão em alta. É uma ferramenta eficiente e que permite a interação com o público desejado. Vários artistas conseguem se manter próximo dos seus seguidores, mesmo que distantes. E a receita foi adaptada na Paraíba. E aí nós estamos com uma novidade aqui também na nossa área paroquial, que são as lives do acústico, voz e violão, onde nós apresentamos toda essa necessidade de estarmos interagindo um pouco mais com os nossos paroquianos. Então essa live acústica, voz e violão, eu mesmo canto e nós temos alguém que me acompanha no violão e fazemos um momento de grande descontração, levando não só a música, mas também a evangelização. Então eu espero que cada padre, cada paróquia também esteja vivendo esse momento de pandemia na criatividade e na ação evangelizadora. O Espírito Santo vai nos ajudando e que Nossa Senhora possa nos abençoar. E agora a gente vai para o intervalo e a seguir nós vamos conferir uma entrevista com as recomendações que as pessoas com problemas cardíacos devem seguir nesse tempo de pandemia. E você vai ver também que os hemocentros de todo o país sentiram queda no número de doações de sangue. Por isso eles vêm adotando medidas para manter os estoques sem colocar o doador em risco. Tudo isso você vai ver já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar, e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. E já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Os hemocentros de todo o país têm sentido uma queda no número de doações de sangue durante esse período de pandemia. Por isso, para facilitar, as unidades têm adotado estratégias para garantir o estoque sem colocar o doador em risco. Vamos ver. O período é de desafios para todos. E no Hemocentro de Goiânia não está sendo diferente. O movimento de doadores caiu no início da pandemia e os desafios apareceram. A pandemia veio reduzindo o nosso estoque de sangue, houve uma redução de 15% e nós tivemos que ter ações e protocolos diferenciados da nossa realidade. Uma solução teve que ser encontrada e ela foi. Uma estrutura nova foi montada para receber melhor os doadores. Teleagendamento via site, um agendamento via telefone, onde as pessoas têm, então, também um conforto maior, porque elas podem escolher o seu horário e o dia de coleta, assim como evitando aglomerações aqui dentro da instituição e garantindo assim a segurança desse doador. Nós temos dispenser de álcool gel em cada ponto, distanciamento entre as pessoas aqui dentro do Hemocentro. Nesse momento nós estamos ao ar livre, como você está vendo, e isso favoreceu esse momento. A higienização da cadeira de coleta a cada coleta, então todos os cuidados necessários foram tomados. A Janine já era doadora e neste momento continuou com esse costume lindo de solidariedade.
Eu acho que é muito importante, né? Porque tem nessa época ainda mais que o pessoal quase não está saindo de casa, né? E está em falta. Eu acho que é importante a gente ajudar o outro. Com o prédio passando por reformas, a solução encontrada pela diretoria do Hemocentro foi a utilização de containers e ônibus, como este aqui que estamos nesse momento. É um trabalho fundamental para toda a sociedade e que não deve ser paralisado, mesmo em um momento de pandemia. Outra solução que vem dando bons resultados é o agendamento pelo telefone no 0800 ou pela internet. O agendamento foi muito fácil, é rápido, fácil, não tem empecilho nenhum para fazer doação não, melhorou bastante. O Enzo acabou de completar 16 anos, que é a idade mínima para se tornar um doador, e fez questão de agendar um horário para vir doar pela primeira vez. Eu ouvi falar pela minha mãe provavelmente viu na internet que os bancos de sangue estavam com uma taxa muito baixa de pessoa indo e doando. Daí, como eu ia fazer meu aniversário acho que 10 dias atrás, tanto que eu queria até doar no dia, eu procurei o site do Hemocentro daqui de Goiânia e eu marquei, e foi muito simples mesmo para marcar. Na luta contra o Covid, já ficou claro que é importante termos uma boa resistência imunológica. E é fundamental destruirmos uma mentira que é contada sobre este assunto. Isso é um mito, tá? Doar sangue não cai imunidade, de forma alguma, tá? Doar sangue é um ato de amor que vai salvar vidas e não vai causar nenhum prejuízo imunológico para o doador de forma alguma. Depois de estar bem informado, procure saber como está a situação no seu estado. E não deixe de ajudar com a doação de sangue. Pode vir, porque todo mundo está tomando os devidos cuidados, né? Que a gente está aí. E que é uma causa nobre, né? Que eu acho que todo mundo teria que ajudar. Mesmo com epidemia, sem epidemia, teria que vir. Eu acho muito importante isso. Nesse período de quarentena, a orientação é redobrar os cuidados com a saúde. E hoje a gente fala sobre as pessoas com problemas cardíacos, com dicas e recomendações nesse tempo de pandemia. Confira a entrevista que a equipe do Pedro Henrique Rabelo preparou para a gente. Meu irmão, minha irmã, ligados aqui na TV Pai Eterno, nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante, principalmente para as pessoas que estão dentro do grupo que tem problemas cardiovasculares. Nesse momento de pandemia, todos nós precisamos ter cuidados. E quem está nesse grupo de problemas do coração tem que ter mais cuidados ainda. E por isso, nós vamos falar com o Dr. Vinícius, ele atende através da internet para a gente poder bater esse papo. Tudo bem, doutor? Bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno. E o senhor está tendo muito trabalho nessa época aí de pandemia do coronavírus? Boa tarde a todos, é um prazer enorme poder conversar com vocês sobre um tema de extrema importância, o qual todos nós, no momento, nós estamos enfrentando, que é essa pandemia do coronavírus, e sempre ter atenção, como você disse anteriormente, ou seja, para as pessoas que possuem algum problema cardiovascular, e a atenção tem que ser redobrada ou seja, os controles de todas essas doenças, ou seja, de extrema importância. Doutor, para quem não entende o porquê, mas assim, por que as pessoas que têm algum problema no coração, elas precisam ter esse tipo de cuidado nesse momento do coronavírus? Então, todos esses pacientes, eles podem evoluir de uma maneira com pior prognóstico, ou seja, evoluindo de uma mortalidade maior. Então, esses pacientes, eles têm que redobrar a atenção, colocar essas doenças sob controle, ou seja, aquele paciente que tem uma hipertensão arterial, ou seja, ter um cuidado especial para verificar se aquela pressão está sob controle, aquele paciente que tem um problema de coronariopatia, que é, em outras palavras, aquela obstrução de artéria do coração, para ver se está com os exames todos em dias. Então, isso é de extrema importância para que, uma vez que ela contraia esse vírus, até de uma maneira melhor, ele pode evoluir de uma maneira satisfatória. Esse momento está sendo o momento, doutor, assim, que todos nós estamos aprendendo, estamos sentindo, principalmente porque o número de mortes, né, é muito grande, chega a impactar.
Os profissionais da área da saúde também estão aprendendo muito com esse momento, assim, que relato, que depoimento que o senhor, como médico, pode dar em relação a esse momento? Exatamente. Isso eu acho que é uma doença nova para todo mundo, então uma doença que nós estamos convivendo com ela há mais ou menos há 4, 5 meses. Então, e a gente tem um comprometimento na área médica muito grande, ou seja, de colegas nossos com o diagnóstico de Covid e alguns, infelizmente, evoluindo até para óbitos, não só no Brasil como fora do Brasil, mas sem dúvida, eu acho que é uma experiência única que todos nós estamos vivendo e um fator preocupante, né? Não só para nós, que estamos ainda não tem um tratamento definitivo e ainda nem tampouco uma vacina que pode prevenir tal doença. Então isso gera uma preocupação grande no mundo médico em si. Aproveitando a participação do senhor, e aí até já deixando um pouco o coronavírus de lado, mas falando da questão mesmo de saúde, o que o senhor teria para passar para todos os nossos telespectadores aqui na TV Pai Eterno, para quem quer ter uma saúde em dia do coração? Quais as principais recomendações, doutor? Então, independente da pandemia, como você já disse, eu acho que é importante, ou seja, ter atenção na saúde, tanto na primária como na secundária, primária no modo preventivo, na secundária no tratamento. Aquela visita médica, aquele check-up anual de pessoas acima de 35 a 40 anos, após essa idade, ter a preocupação de procurar um cardiologista, procurar um clínico, verificar se as tais taxas sanguíneas de colesterol, de triglicérides, de glicose, ou seja, se estão dentro das normalidades, verificar a pressão arterial. Isso é o que a gente vai ter de prevenção para futuramente a gente não ter qualquer tipo de problema de saúde, principalmente na parte cardiológica. Doutor Vinícius, quero te agradecer pela sua disponibilidade, por levar a informação para as pessoas. Acredito que muita gente já está bem informado, mas informação nunca é demais, principalmente num momento delicado como esse que nós estamos passando, e sempre passar aquelas regrinhas básicas também de prevenção, né, doutor? Sem dúvida. Eu que agradeço a participação com vocês. Eu tenho um carinho enorme pela TV Pai Eterno, no qual eu assisto quase que diariamente. Sempre que eu posso, estou sempre assistindo as missas, ou seja, e eu agradeço essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um assunto delicado, um assunto extremamente importante, qual estamos passando hoje. O senhor até falava que tem até familiares lá no interior de Minas Gerais que estão na audiência agora, né? Sim, sem dúvida. É a minha terra natal em Minas Gerais, então, o qual eu mando um grande abraço para amigos e familiares, o qual está me assistindo. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui, lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então um abraço para você e até lá.